Beleza, professor, tô aí. Maravilha, conto com sua ajuda, Luiz, na resolução desse exercício aqui. Se eu tiver empacando em alguma coisa, por gentileza, já que já resolveu, manda aí um E, suporte, né? professor, se eu for ajudar, eu acho que eu vou entregar o ouro, viu? Porque do jeito que eu consegui resolver esse problema agora, dá para resolver muitos outros. Que bom, pô, não é ruim. Não é ruim, não. Vamos lá. Às vezes é essa sacada, você passa como que se faz, né? Eu acho que isso daí é interessante. Então a gente está lá na lista 6, lista de laços, exercício 34. Lista de laços, exercício 34. Vamos dar uma lida nele, né? Ele fala aqui: escreva um programa que solicite ao usuário a quantidade de termos, validando-se a entrada. Então, já começa aqui: solicite ao usuário. Então, parei aqui, vamos lá, vamos solicitar ao usuário, né? Então, import java.util.scanner. E aí eu já vou criar meu scanner. Scanner, leia igual a new scanner system.in. Beleza, já criamos aí o scanner para ser utilizado. E ele fala então, solicite ao usuário a quantidade de termos. Então, vou precisar de termos. Quais são os termos? Int termos. E aí, vou iniciar aqui com 0 termos. Ele fala, solicite ao usuário. Então, vou solicitar aqui o usuário, né? A gente vai pedir, então, vou fazer aqui uma mensagem para o usuário saber do que a gente tá querendo que ele digite, né? System.out.print. Vou pedir para o usuário entrar entre com a quantidade de termos. Vou ler a quantidade de termos. Termos igual a nosso objeto de leitura, ponto, o método que espera que seja digitado inteiro. NextInt. Beleza, já vou ter aí o esquema de receber um inteiro logo depois. E aí vem as brincadeiras. Validando a entrada, eu preciso validar essa entrada. Sendo um valor negativo, eu tenho que solicitar uma nova entrada. Se for zero, finaliza o programa. Então, ele tem que fazer algum esquema para pedir uma nova entrada caso o valor seja negativo. Ou seja, isso daqui deve de ser repetido enquanto for negativo. É essa a ideia. Esse cara deve de ser repetido. Então, vou colocar aqui do, faça isso daqui, while alguma coisa. Então, vai ser repetido. E qual que é a ideia? Se eu digitar um valor de termos que seja menor ou menor, né? Menor que zero, negativo, ele precisa repetir o processo. Só que vai ficar lá, ele está digitando valor negativo. Entre com a quantidade de termos. 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 E o cara não está entendendo por que está pedindo isso. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma mensagem para o usuário para informá-lo, né? Então, a gente vai colocar lá um if, nossa condição, para poder mandar uma mensagem para ele. System.out.println. Opa, foi uma a mais. Vou pular de linha, dar um tab e pular de linha depois. Aqui, entre quantidade de termos deve ser positiva. Zero para sair. Bem legal, ele já vai saber o que vai acontecer. Agora, a gente pode verificar se isso aqui funciona, né? Compilei meu programa, mandei rodar. Vamos aumentar aqui a visualização. Beleza, entre com a quantidade de termos. Vou digitar 10. Finalizou o programa. Perfeito. Passou na minha condição. Professor, Opa. sua tela parou de compartilhar aqui para mim. Já compartilho novamente. Só um segundinho. Vou Tranquilo. descompartilhar. Foi. Beleza. Compartilhando novamente.
Aí, agora foi. Valeu, senhor. Maravilha, Vini. Chique. Bora lá, então. Vamos ver aqui o que acontece. Manda aí rodar esse cara, então. Vou entrar lá com 0. Ele finaliza. Tá certo. Agora, a gente tem aqui, se eu entrar com um valor negativo, menos 7, por exemplo, quantidade de termos deve ser positiva, 0 para sair. Menos 8, menos 6, menos qualquer coisa, ele vai ficar reclamando. O cara digita uma quantidade positiva ou 0 para sair, beleza. Joia. Aqui eu já estou garantindo a repetição. Então ele já está fazendo e tem uma mensagem que eu estou informando para o usuário quando ele comete algum erro que eu estou querendo que ele corrija, né? Então a gente fez aí o esquema de validação com o do while. Agora, se a minha quantidade de termos for maior que 0, eu já sei que aqui não vai ser negativo, pode ser 0 ou pode ser positivo, porque aqui o nosso do while garantiu que não terá números negativos. Eu vou fazer o meu programa. Fazer a sequência. Aqui eu vou fazer a sequência. Já, se não, se for igual a 0, e aí, novamente, insisto, não pode ser negativo nesse momento, porque a gente restringiu a entrada. Se for igual a 0, eu vou só mandar uma mensagenzinha aqui, system.out.print ln, e vou mandar uma mensagem para que ele saiba /n, /t, /n. Fim do programa. Só para a gente ter certeza que ele saiu. Então, agora, se digitar 0, vai dar fim do programa. Se não, ele vai fazer alguma coisa. E aqui a gente precisa montar a nossa sequência. Então, nesse trecho, realmente, é que a gente vai trabalhar aí a montagem da nossa sequência. A nossa sequência, ela é 0, 1, 3, 5, 10... não, 0, 1, 3, 6, 0, 1, 5, 0. Deixa eu escrever que eu vou lembrar. 0, 1, 3, 6, agora sim, 10, 15, 21. Então, essa daqui é a nossa sequência. É ela que a gente tem o objetivo de solucionar o problema e criá-la, né? A gente já sabe a quantidade de termos, agora a gente tem que entender essa lógica daqui. Essa lógica está aqui. Se eu pegar o 0 e somar 1, ele gerou 1. Se eu pegar o 1 somar 2, ele gerou 3. Se eu pegar o 3 somar 3, ele gerou 6. Se eu pegar o 6 somar 4, ele gera o 10. Se eu pegar o 10 e somar 5, ele gera o 15. Se eu pegar o 15 e gerar 6, ele vai ter o 21. Se eu pegar o 21 somar 7, ele vai gerar lá o 28 e assim por diante. Essa é a ideia. Então, você vê que é uma sequência, né? Ele está fazendo literalmente uma sequência de somas. Eu preciso, então, preparar aí o meu número, né, que eu vou querer imprimir, e eu vou iniciar ele com 0. O meu número que será impresso vai começar com 0. Então, vou criar aqui uma variável, além de termos, que é o meu número, que vou imprimir. E ele iniciará em 0. Beleza. Começando aqui em 0, então, o meu número. Tá lá, bonitinho. O que eu posso fazer agora? Vai começar em 0 e eu vou fazer um laço que vai de 1 até a quantidade de termos que eu quero. Se eu chegar e falar, eu quero 5 termos, ele vai imprimir 0, 1, 3, 6 e 10. 5 termos. Então, eu vou fazer um laço que vai fazer essa repetição. Desculpa. Pois não? Esses exercícios são para serem feitos usando apenas um laço da sua escolha. Para a repetição. Para a sequência. Não é um laço para o exercício inteiro? Não, para a sequência. Eu fiz um laço só para o exercício inteiro. Parabéns. É o desafio que eu coloco normalmente. Se você conseguiu resolver com um laço a sequência, tenta resolver o exercício todo com um laço. E aí a estrutura fica um pouco mais complexa, né? Muito mais trabalhoso, mas fica bem legal. Eu acho que até o Shen fez isso também, né? Ele conseguiu resolver tudo com um laço só.
Dá um trampo do caramba. Muito legal o desenvolvimento que você faz com isso daí. É uma atividade que excede muito a expectativa, com certeza. Parabéns mesmo, viu? Legal. Mas não se preocupa, não. Pode fazer só a Valeu. sequência, que fica muito mais tranquilo. Beleza, então. Valeu, obrigado. I menor igual a termos e mais. Bom, a gente vai utilizar apenas um laço para montar essa sequência. Aqui a gente vai ter, então, a impressão do número. Vamos fazer a impressão do número. Imprimir o número. E vou imprimir um espacinho depois, só para ele ficar todo juntinho, né? Imprimir o número. Após a impressão, eu imprimi, então, o número está iniciando em 0, imprimi o 0. Eu vou falar que o número vai ser igual ao número, ao valor que está armazenado dentro dele, mais o valor do i. Na próxima execução, ele vai estar imprimindo o número mais o i. O i está 1, vai imprimir 1. Aí depois, na próxima, é 1, ele vai fazer mais 2. E aí vai sair o 3. E assim por diante. Então, essa daqui é a grande sacada. Vou fazer duas impressões só para a gente organizar aqui, né? Vou colocar aqui uma saída. E depois eu vou imprimir aqui um ln só para ele pular, né, o processo aqui. Compilou, executou. Vamos ver agora aqui. Entrei lá com 10. Ele pegou o 0, mais 1 deu 1, o 1 mais 2 deu 3, o 3 mais 3 deu 6, o 6 mais 4 deu 10, o 10 mais 5 deu 15, o 15 mais 6 deu 21, 21 mais 7, 28, o 28 mais 8, 36, o 36 mais 9, 45, o 45, se você fosse até o 11, né? Mais 10 daria 55, e assim por diante ele iria fazendo, ele iria montar. Então, para a sequência, a gente utilizou apenas uma estrutura de repetição. Dá para fazer isso daí de uma forma bem interessante, dá para mudar de for para while, etc. A única coisa que eu falo para vocês é que esse programa, ele funciona, mas ele não fica repetindo enquanto, né? Então, eu posso tratar isso daqui para fazer repetir enquanto? Posso sim. Então, a gente pode pegar e testar aqui. Se termos menor que 0, ele vai fazer isso daqui. Eu posso pegar só essa parte aqui do termos maior que 0 e colocar aqui para dentro. Então, aqui eu posso colocar essa parte. Vou só mover para dentro, dar um tab nisso tudo, né? Para ele ficar alinhado. Então, se menor que 0, vai repetir isso daqui. Se maior que 0, ele vai fazer esse trecho. Se digitar o valor igual a 0, né? Ele vai sair. Mas ele só irá sair se ele digitar o 0, né? Então, a gente pode fazer isso daqui e fica bem legal. Então, já diminui aí o processo de repetição, né? Ele vai ficar aqui dentro repetindo infinitamente. E agora fica mais legal. Olha só. Compilou, rodou. Vamos maximizar para a gente ver. Vou colocar lá 10. E a gente vai ter um probleminha legal aqui. Ele imprimiu 10 e deu fim do programa. Aí fala, puxa vida, por que que ele finalizou? Não era para ele ter feito isso daqui. Bom, porque ele tem que repetir enquanto o termos é menor que 0, né? Então, quando o termo não for menor que 0, ele não vai repetir. E aí você fala assim, nossa, mas ele tem que repetir enquanto termos... E aí, ô Luiz, me ajuda, como que é diferente mesmo? Exclamação igual. Marcado, registrado, não igual. Pronto, obrigado. A gente vai fazer enquanto termos não for igual a 0. E aí sim, a gente tem essa repetição acontecendo, né? Vou colocar lá 10. Ainda temos um problema, vamos ver. Opa, deu certo lá a saída bonitinho, imprimiu. Vou colocar 10 de novo. Ele imprimiu os próximos 10. Né? Vou colocar mais 10. Os próximos 10.
Pô, vou colocar aqui um número negativo, vou colocar 0. Ele está funcionando, mas ele não está iniciando, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa inicializar a nossa variável número com 0 novamente. O número precisa ser igual a 0 cada vez que ele voltar neste processo para iniciar aqui. Porque senão o número ficou armazenado com aquele valor da última execução. E aí ele vai ficar todo malucão fazendo a coisa errada. Então a gente precisa restartar aqui a nossa variável. Isso daí é comum acontecer, a gente sempre tem esse problema, né? 10, 10, 10, agora ele está resetando, né? Então você pode fazer, sei lá, eu quero saber dos 100 números. Você vê como que funciona aí, bonitinho. E aí, se você fizer, sei lá, eu quero ver os 3, ele mostra, tudo bonitinho. E 0, ele finaliza o nosso programa. Ficou uma estrutura bem bacaninha, ele vai repetir enquanto não for igual a 0, vai fazer dentro do if, né, positivo a sequência, do if negativo, mensagem de erro, e depois que ele terminar isso daqui, se você digitar 0, ele finaliza o programa. Essa aí é a ideia da execução. Ô, professor, eu fiz o meu finalizando o programa mesmo depois de você ter dado o número certo. Aí ele faz uma vez só e para. Beleza, não tem problema. Tá tudo certo. Beleza. Esse aqui eu fiz para ele ficar amarrado, para você poder experimentar, né, várias e várias vezes. Isso aqui é um caso interessante que, quando ocorre essa repetição várias e várias vezes, a gente precisa reiniciar as nossas variáveis, porque as nossas variáveis começam aqui, né, com valores lá em cima. O termos, ele é reiniciado nessa leitura e o número é reiniciado aqui. Então, a gente consegue fazer essas correções. Isso é importante, é um ponto que vai ser significativo na resolução de qualquer um dos nossos problemas. Sempre pense, se tem um laço de repetição que fará alguma coisa novamente, muito provavelmente você deve de reiniciar os valores. E isso, claro, se você não quiser dar continuidade. Se for para dar continuidade, os valores não podem ser resetados, não podem ser reinicializados, né? Então, inicializados mesmo, dar o valor inicial. Não necessariamente é 0, né? Pode ser lá, sei lá, você quer começar a partir do 5. Então, teu valor inicial, reiniciar ele, é colocar 5 e não 0. Tudo depende do seu programa e da sua demanda e da sua necessidade, né? Mas entenda que você tem que dar os valores iniciais novamente para você começar a brincadeira. Dúvidas sobre mais algum? Gostariam que eu resolvesse mais algum? Mesmo resolvendo com um looping só, para fazer ele zerar, era só fazer na hora que ele atingir o valor que eu quero, voltar ao início a forma, porque daí ele pergunta de novo se você quer entrar outra coisa, né? Exatamente. Você vai forçar ele a voltar assim, tranquilo. Coloca um if a mais, né? Exato. E ainda você não quebrou o teu conceito de usar apenas um laço, né? Então, beleza. Então, valeu, professor. Perfeito, legal, viu? É isso que eu falo aí, ó, já está começando a pensar logicamente, parabéns. É isso mesmo. É assim que a gente começa a solucionar os problemas. E criar novos problemas para serem solucionados, é isso que é legal. Beleza? Nesse aqui, tem mais alguma dúvida de laços que vocês gostariam que a gente desse uma olhada, tentasse resolver? Eu concordo, Shen. Com um laço Agora só Deus e o Luiz sabem como se resolve só com um laço. Agora são os dois. Os dois sabem. Essa é boa, né, Luiz? Agora só vocês dois que estão sabendo como resolver apenas com um laço. O senhor também, pô. Duvido que não. Eu consigo, mas dá trabalho. Sempre deu trabalho. Nunca foi fácil fazer isso. Eu não consigo fazer assim, vou fazer agora. Eu vou ralar um pouco, mas dá para fazer com certeza. Isso aí é uma questão de experimentação, teste, ajustes, né? E fica legal, sim. Vai usar bastante if. É bem bacana, com certeza. Se não há mais dúvidas de laços, beleza, então vamos dar uma respirada.